E aí, galera que está se preparando para o Enem, eu sou o professor Luan Moraes, professor de História, e nós vamos nos divertir muito nessas nossas aulas. Vamos arrasar no Enem, viu? Puxa a vinheta! Fala, galera, dessa vez o tema é Revolução Inglesa. Claro que, dando continuidade aos efeitos da Reforma Protestante, nós vamos analisar esses efeitos lá na Europa, ainda na Inglaterra, onde se instituiu o anglicanismo. Contexto histórico das revoluções inglesas. O Estado ele era absolutista, marcado pelo mercantilismo, que era a política da época. Isso forma a dupla clássica do antigo regime. Só que esse Estado já havia passado pela reforma anglicana, que definia que o rei ele era o líder daquela religião. A Inglaterra já havia conquistado a hegemonia nos mares e a burguesia prosperava. Como que era mantida a ordem nesse período? A dinastia Tudor, sobretudo Henrique VIII e sua filha Elizabeth I, eles conseguem manter essa paz graças à autoridade ser centralizada na figura deles como monarca. Sobretudo Elizabeth I, que é conhecida por ter levado a Inglaterra para a sua Era de Ouro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Óbvio que isso não ia durar muito tempo. Quando a autoridade é centrada muito na figura de uma única pessoa, quando essa pessoa morre, o Estado ele vai à bancarrota. E foi isso que aconteceu. Em 1603, a Rainha Elizabeth morreu sem deixar herdeiros e o trono passou para seus parentes mais próximos, os Stuart. Jaime I era um adepto da teoria do direito divino e entra em conflitos com o parlamento, inclusive promovendo perseguições religiosas, que vão continuar no reinado de Carlos I, que dissolve e reabre o parlamento várias vezes, com interesse em quê? Em captar recursos para o exército. Porém, ele acaba desencadeando uma guerra civil. Essa guerra civil ocorre no contexto que nós chamamos de Revolução Puritana. Quem são os puritanos? Os puritanos são calvinistas ingleses. Sim, depois das reformas de Calvino, quando eles se espalham para a Europa e para outros locais do mundo, eles recebem nomes diferentes. Na França, huguenotes. Na Inglaterra, puritanos. Os puritanos são liderados no parlamento por Oliver Cromwell. E Oliver Cromwell vai peitar o rei, vai disputar o poder com o rei. Então nós vamos ter uma guerra civil entre o rei e o parlamento. Lembrando, o parlamento inglês ele é dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, que são aqueles que recebem título de nobreza, e a Câmara dos Comuns, que são os burgueses daquele período. Então nós vamos ter o Exército Real de Carlos I contra o Exército de Cromwell. Olha que interessante, enquanto o Exército de Carlos I era todo nomeado, as autoridades eram nomeadas, Cromwell cria um sistema de patentes, que é utilizado até hoje nos exércitos. Então, o cidadão ele preferia ir para o Exército do Cromwell, onde ele poderia alçar níveis de oficialidade, do que ir para o exército do rei, onde ele nunca seria oficial por não ser nobre. O Cromwell fica muito famoso nesse período, o rei Carlos I morre e ele assume o poder. Porém, o Cromwell assume o poder num contexto do que nós chamamos de República Puritana. E pela primeira vez na história do mundo, a monarquia ela é derrubada e é instituído um Estado burguês. Detalhe, mesmo tendo apoio dos burgueses, dos puritanos e dos radicais, o Cromwell vai instituir um governo autoritário, um governo que ele mesmo ajudou a combater, um governo que ele mesmo lutou para combater, e agora ele vai centralizar o poder em si, se declarando Lorde Protetor da Inglaterra. Detalhe, ele vai ser nacionalista ao extremo, sobretudo com os atos de navegação, e aqui nós temos um elemento importante. No futuro, a Inglaterra só conseguiu alçar a sua revolução industrial graças aos atos de navegação, que proibiam que produtos ingleses circulassem em navios que não fossem ingleses. Quebrou sua concorrente, a Holanda, que lucrava muito com o aluguel de navios. Ele tinha apoio do exército, justamente por conta do sistema de patentes. E também o apoio da burguesia, que via nele um método para crescer, via nele a oportunidade de um Estado liberal. Só que a autoridade centrada de Cromwell não dura muito, porque ele morre. O governo é passado para o seu filho, Richard. Só que Richard não tem a mesma autoridade do pai e ele acaba sendo derrubado por restauradores, que trazem de volta a monarquia para a Inglaterra.
com agora o rei Carlos II e o rei Jaime II, que vão, sobretudo, voltar à ideia do catolicismo e negar os direitos conquistados na República Burguesa de Cromwell. Detalhe, por conta dessa negativação causada por Jaime II, nós vamos ter revolta, só que dessa vez uma revolução sem derramamento de sangue, a chamada Revolução Gloriosa, na qual a filha de Jaime I vai se casar com Guilherme de Orange da Holanda, o príncipe holandês, e ele vai ser nomeado rei da Inglaterra, derrubando Jaime II e instituindo agora uma monarquia parlamentar. Uma monarquia onde o rei ele obedece ao parlamento e onde o povo escolhe o primeiro-ministro, que sim, ele é eleito e esse governa. O rei não governa mais. O rei reina, mas não governa. Daí que vem a frase clássica. Lembrando, pessoal, que o material dessa aula está disponível na descrição. Assim, nós temos a Inglaterra nos moldes do que ela é hoje. Uma monarquia parlamentar, no mesmo estilo da monarquia de Elizabeth II, hoje rainha, e o primeiro-ministro atual, Boris Johnson. Valeu!